Ok, né? Música ridícula para início. Aula de terça-feira, a gente começou a discutir sobre eletrodinâmica. Confere? Opa! Então, aula anterior, a gente começou a tratar da eletrodinâmica e falamos a respeito de três grandezas que são as grandezas principais para a gente compreender o conceito de eletrodinâmica, ok? Quais grandezas foram essas as quais a gente abordou? Foram as grandezas corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Aí a gente fez a discussão de cada uma delas detalhadamente, né? A gente viu, né, e definiu que corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas negativas, mais precisamente falando, quando se tratando de um determinado sólido, é o movimento ordenado dos elétrons. E aí a gente falou, né, da atração e repulsão entre os corpos, ok? E a gente falou que a definição de corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, devido ao fato de os elétrons se moverem de maneira ordenada, porque no seu determinado condutor, né, se tratando de um condutor sólido, ele encontra uma determinada dificuldade, que é o que a gente determinou como sendo a resistência elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, né, mais precisamente falando elétrons se tratando do sólido, mas de forma geral, o movimento ordenado das cargas negativas, e esse movimento ele ocorre de maneira ordenada devido ao fato de os elétrons encontrarem uma resistência. Que resistência é essa? Uma resistência elétrica, ao qual a gente denomina como sendo a dificuldade que é imposta à passagem de elétrons. A dificuldade que foi imposta à passagem de elétrons é definida como sendo resistência elétrica. E por fim a gente falou sobre a tensão elétrica, né? E definimos que tensão elétrica nada mais é do que a força que impulsiona o movimento dos elétrons. De acordo com o que se trata lá nas leis de Newton, né? Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso até que uma resultante de forças atue sobre esse corpo. Então, os elétrons são cargas negativas, e inicialmente elas estão paradas. A condição para que esses elétrons passem a ficar em movimento é que seja a eles aplicada uma determinada força. E a essa força é dado o nome de tensão elétrica, e que a gente vai discutir com o passar do tempo aqui como sempre DDP. É uma diferença de potencial. E que potencial é esse? É aquele potencial elétrico que a gente estudou lá na eletrodinâmica, né? Temos o potencial elétrico da carga de prova, onde se tem uma energia potencial elétrica que divide a carga de prova que é colocada para verificar a existência ou não do potencial elétrico. Né? Feito isso, substitui-se a carga de prova por uma carga de fonte, né? E a formulazinha de potencial fica potencial, representado pela letra V, é igual a K, ou K0, constante eletrostática no vácuo, vezes a carga de fonte sem módulo, por ser uma grandeza escalar positiva ou negativa, dividido pela distância. Ô, Então, Paulo, oi. não sei se é só pra mim não, mas não tá mostrando o slide não. Ok, deixa eu voltar aqui então de novo. Olha aí. Mas eu não tinha começado os slides também, eu estava só dando uma Tá. revisada. Mas aí eu vou colocar aqui, vocês conferem, por favor, se vai dar. Deu? Deu? Sim. Sim? Beleza. Então, gente, conforme eu estava mencionando, tá? Por mais que não tivesse aparecendo nos slides, essa aula a gente já tinha abordado ela na terça-feira e só está dando sequência agora. Então, as três grandezas são essas, né? Corrente, movimento ordenado dos elétrons, resistência elétrica, dificuldade imposta à passagem dos elétrons, e a tensão elétrica é a força que impulsiona o movimento dos elétrons. E essa força, como eu estava dizendo, ela também recebe o nome de DDP, diferença de potencial.
por exemplo, hoje em dia, né, de acordo com a norma NBR 5410, os pinos das tomadas eles têm que ser 2P mais T. Né? Isso é um olhar mais técnico. O que seria esse olhar mais cotidiano? As tomadas com 3 plugzinhos, né? 2 laterais e um central. Esse central é aterramento, tá? E os 2 plugzinhos são os potenciais. Entre esses 2 potenciais existe uma diferença. A diferença que é colocada entre esses 2 potenciais define a tensão elétrica. Então, se eu falo assim, a DDP é uma DDP de 127 volts, ou se eu falo a tensão elétrica é 127 volts, eu estou falando da mesma grandeza. Diferença de potencial nada mais é do que tensão elétrica. E tensão elétrica, assim como diferença de potencial, é a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Então, na aula anterior, né, nós dividimos esses 3 conceitos, começamos a tratar deles separadamente. Como assim separadamente? Passamos a falar, né, da corrente elétrica, e agora, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a resistência elétrica. Então, qual que é a primeira ideia? A corrente elétrica, a gente dividiu o que é visto nela, né? A intensidade de corrente elétrica foi a primeira coisa que a gente viu, né? Depois da definição do movimento ordenado dos elétrons, a simbologia é a letra I, a unidade de medida é o A de ampere. A resistência elétrica, né? A oposição à passagem de corrente elétrica, ou seja, dificuldade imposta aos elétrons. A simbologia é o R e a unidade de medida é a letrinha grega que significa ohme, né? A letrinha grega ômega. E a tensão elétrica, a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Esta, por sua vez, pode vir representada como V, como U ou até mesmo como E. Vai depender da didática. E a unidade de medida é dada em volt. Aí a gente separou cada uma dessas grandezas e a gente finalizou, né, falando de corrente elétrica. 3 coisas que a gente viu na corrente. A intensidade corrente. O que é a intensidade corrente? É como que calcula a corrente elétrica. Então, a definição de corrente elétrica, a gente já definiu na aula anterior, é a I, né, intensidade de corrente elétrica, é igual a carga elétrica sobre o intervalo de tempo. Isto é, em outras palavras, corrente elétrica, a gente fez uma analogia com o conceito de velocidade. Quando que eu tenho velocidade? Quando eu vario a minha distância, a minha posição, em função do tempo. Ah, mas aqui o que tem a ver a carga com a distância? Que a carga ela vai sair de um lado do condutor e vai chegar no outro. Então, ela percorreu uma distância em um dado intervalo de tempo. Então, define-se, né, corrente elétrica como sendo quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Então, isso a gente viu, a intensidade corrente, o sentido da corrente elétrica. Nós vimos que são 2 sentidos, um é o denominado sentido real. O que é o sentido real? É o que ocorre no mesmo sentido das cargas negativas. Se está saindo do menos para o mais, o sentido real está indo do menos para o mais. Já o sentido convencional, ele é o oposto do real. Né? Ele é o oposto ao das cargas negativas. Então, se as cargas negativas estão indo do menos para o mais, o sentido convencional vai estar indo em contradição, do mais para o menos. Vimos também que o nosso sentido usual é o convencional, tá? Até mesmo por sair do polo positivo e ir para o polo negativo. Vimos que para ter um circuito a gente depende de um gerador, né, do condutor e da carga. Quando o circuito está aberto, quando o circuito está fechado. Nesse caso aqui, ó, circuito fechado, se aqui fosse, por exemplo, uma lâmpada a carga, ela estaria acesa. Por quê? Eu teria movimento dos elétrons, porque nesse gerador saiu a força, no caso a tensão, fez com que os elétrons se movimentassem por um determinado condutor, que seria a resistência, e chegasse até a carga. Mas no caso posterior aqui, se eu coloco uma chave, que seria um interruptor, por exemplo, né, a corrente sai do gerador, vai chegar até um lado do interruptor, mas ele não vai conseguir ir para o outro lado, porque não vai existir uma ponte, o circuito está aberto. Então, nesse caso aqui, eu não teria corrente, nem tampouco tensão. Por quê? Para existir corrente, eu preciso de tensão, para existir tensão, eu preciso de corrente. Ah, mas existiria resistência? Existiria resistência, porque o condutor estaria aqui da mesma forma. Então, a corrente depende da tensão, a tensão da corrente, mas a resistência depende somente do material ao qual, né, ele é feito e da sua temperatura. Aí nós falamos dos 2 tipos de corrente, que nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua ela é a mesma para todo e qualquer intervalo de tempo. Né? À medida com que o tempo vai passando, se eu tenho uma corrente de 10 amperes, ela vai permanecer 10 amperes.
Já a corrente alternada não, ela alterna em picos positivos, picos negativos, picos positivos, picos negativos. Então essa daqui é um exemplo de corrente contínua, esse é um exemplo de corrente alternada, e a gente chegou a conclusão de que esse daqui é um exemplo de corrente contínua também. Mas está contradizendo o que foi falado anterior. Não, por quê? Para ela ser alternada, ela tem que alternar em picos negativos, positivos, negativos, positivos. Aqui não, ele está alternando, mas somente em picos positivos. Então, isso aqui seria uma corrente contínua, só que é uma denominada corrente contínua pulsante. E essa outra anterior aqui é a corrente contínua direta. E aí a gente entra no nosso próximo conceito aqui agora, né, que é o conceito de resistência elétrica. Ok? Prontinho. Então, a gente vai chegar no conceito de resistência elétrica. Então, nós vimos lá corrente. O que é corrente? Como calcula a intensidade da corrente? Quais são os tipos de corrente, que é denominada corrente contínua e a corrente alternada. E a gente viu também, né, além de corrente contínua alternada, o sentido da corrente, que é o sentido real e o sentido convencional. Agora a gente vai trabalhar a ideia da resistência elétrica, que é onde a gente vai abordar as leis de Ohm, que no caso são duas leis de Ohm, tá? OHM mesmo, beleza? E aí a gente vai, primeira coisa para a gente entender essas leis de Ohm, é a gente falar um pouquinho do negócio chamado efeito Joule. Então, como mencionado anterior, resistência elétrica nada mais é do que o quê? Uma dificuldade imposta à passagem das cargas negativas, se tratando de um condutor sólido, né, os elétrons. E aí o primeiro caso que entra para a gente é o efeito Joule. Primeiro, antes da gente definir esse efeito Joule, vamos tentar trazer equipamentos ou até mesmo eletrodomésticos os quais o efeito Joule está muito presente. Exemplos de aparelhos ou até mesmo dispositivos. Essa lâmpada, que é a lâmpada de tungstênio, né, ferro elétrico, chuveiro elétrico, secador de cabelo, entre outros, chapinha de cabelo. O que todos esses que eu mencionei aqui têm em comum? Uma bola que aquece? Exatamente, né? Então, o que o efeito Joule faz? Antes mesmo de mostrar o porquê que todos eles estão na mesma família. A ideia de efeito Joule, lembram lá que no conceito de energia, trabalho e potência, a gente falou o seguinte, que a energia, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada ou transferida de uma espécie em outra. E não sei se já foi curiosidade nossa, de que todos esses aparelhos ao qual o Albert falou aí, que aquecem, se a gente encostar a mão dele, a gente vai ver que para ele ter um perfeito funcionamento, ele tem que aquecer. Então, essa lâmpada de tungstênio, ferro elétrico, secador, chuveiro elétrico, todos eles passam pelo efeito Joule. Qual que é a ideia do efeito Joule? Converte energia elétrica em energia térmica. Ou seja, está transformando uma energia elétrica em energia térmica. No caso da luz, né, tem mais transformação. Vai transformar a energia elétrica em energia térmica, que posterior transforma para energia luminosa. E assim sucessivamente. Né? Não tem um limite de transformações de energia, não. Ah, professor, mas quer dizer então que a lâmpada de LED ela não passa pelo efeito Joule? Passa. Mas não passa pelo efeito Joule conforme a lâmpada de tungstênio. Por quê? O que a lâmpada, essa lâmpada incandescente de tungstênio, o que o ferro elétrico, o secador de cabelo, a chapinha, o chuveiro, todos eles têm em comum? Não sei se alguém já teve curiosidade de ver, dentro desses dispositivos, existe um negócio chamado resistor. Todos têm um resistor, uma resistência interna. Por exemplo, o chuveiro elétrico, quando a resistência do chuveiro queima, ele não esquenta mais. Essa lâmpada de tungstênio, essa daqui nem é uma de tungstênio mesmo, não. Aquela de tungstênio é aquela que tem dois filamentos aqui e umas rodelinhas aqui, uns ganchinhos.
Quando aquela lâmpada ali queima, uma parte daqueles ganchinhos queima, a lâmpada para de funcionar. O secador de cabelo internamente tem um resistor, uma resistência elétrica. Quando aquela resistência queima, o secador para de aquecer. E assim acontece com ferro elétrico, acontece com chuveiro, acontece com o secador, com a chapinha, enfim. Então, quando que ocorre o efeito Joule? Ocorre o efeito Joule quando há transformação de energia elétrica em energia térmica. Se limita somente na energia térmica? Não. Pode acontecer de ter energia térmica, da térmica passar para a luminosa, da luminosa para a mecânica e assim sucessivamente. A quantidade de transformações às quais irão ter não interfere no efeito Joule em si, não. Ok? Então, o que é um resistor elétrico? É aquilo que apresenta resistência elétrica, ou seja, que apresenta dificuldade à passagem de corrente elétrica. Daí, a gente chega, né, nas leis de Ohm, são duas leis de Ohm, a primeira lei e a segunda lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm, ela é bem mais tranquila do que a segunda. Tá? Tranquila em que sentido? Até mesmo na fórmula. A fórmula é mais fácil de entender. Olha só, em parâmetros do que a gente discutiu no início desse conteúdo da eletrodinâmica, eu falei para vocês o seguinte, que para eu ter um circuito em perfeito funcionamento, eu preciso de 3 grandezas físicas. Grandezas essas: corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Se eu parar e olhar pela fórmulazinha aqui, ó, que a gente tem um pavor com fórmula, né? Fórmula é tão chata, é tão difícil, real, né? Desde que a gente não entenda o conceito, fórmula não é legal. Reparando pela fórmula aqui, eu tenho resistência, eu tenho tensão e eu tenho corrente. Então o que vai falar a primeira lei de Ohm? Vai falar o seguinte, que a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional à tensão elétrica, mas em contrapartida ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, faz-se como definição que a resistência elétrica nada mais é do que igual à razão entre a tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial que está atuando em um determinado condutor, pela corrente que circula esse condutor. Então, aqui, ó, de vermelho, nós temos um fio condutor qualquer. Esse fio tem um comprimento L e, consequentemente, ele também tem uma área de secção transversal A, né? Que mais para frente um pouquinho, nós vamos ver lá aqui na segunda lei de Ohm, isso aqui vai ser muito utilizado. Então, eu saio do ponto X aqui, quero chegar até o ponto Y. Quem que vai sair de X e quem que vai chegar em Y? Os elétrons. Então, para eu sair de X e conseguir chegar com os elétrons em Y, é porque eu tenho corrente. Porque qual é a definição de corrente? É o movimento ordenado dos elétrons. Então, ele está ordenado saindo de X e eles vão chegar ordenado em Y. Só que, conforme nós já tínhamos falado, para existir corrente tem que existir tensão. E quem vai fazer com que os elétrons que estão no ponto X parado entrem em movimento para chegar até o ponto Y? A tensão, porque haja vista para a gente que tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. Então, impulsionamos os elétrons aqui do ponto X, eles vão movimentar de maneira ordenada, chegando até Y. Então, eu tive corrente elétrica. Mas, como os elétrons eles são livres, eles têm a possibilidade de se mover de qualquer maneira. Eles não vão mover, a princípio, de maneira ordenada. Então, eles encontram um fio condutor, que é onde tem a resistência elétrica. Se ele tem a resistência elétrica, quer dizer que ele está encontrando uma determinada dificuldade à passagem. Então, aqui, ó, o condutor ele tem uma dificuldade que está sendo imposta aos elétrons, e os elétrons vão mover de maneira ordenada porque eles encontraram uma determinada dificuldade. Partindo desse pressuposto, né, como resistência é igual a tensão sobre corrente, também tem a ideia do Kenverry, provavelmente, né, quem já passou pelo terceiro ano aí, ou está no terceiro, esse ano está complicado, né, mas até mesmo quem já passou pelo terceiro ano, provavelmente já viu isso em algum momento, né, Kenverry. Como que a gente pode, através de um único triângulozinho, memorizar? Memorizar é diferente de decorar.
Tá? Como que a gente consegue memorizar 3 fórmulas em uma única fórmula? A fórmula, de acordo com a lei de Ohm, é que a resistência é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. Mas, né, da mesma forma que eu consigo calcular resistência, eu consigo calcular tensão, eu consigo calcular corrente. Então, a fórmulazinha de resistência está aqui, ó. Se eu quiser, né, saber como que calcula resistência, eu escondo a resistência azul e falo resistência é igual tensão dividido pela corrente. Aqui embaixo está R vezes I, R vezes I. E se eu colocar I vezes R, não tem problema. Aqui I, aqui R, aqui I, aqui R, aqui R, aqui I, não vai ter interferência nenhuma. No entanto, na parte superior do triângulo, eu sempre tenho que ter o V. Porque o V é onde está a razão. E o R e o I é onde está o produto. A razão interfere a ordem, mas o produto não. Então, se eu falo que V é igual a R vezes I ou V é igual a I vezes R em números naturais, é a mesma coisa. Ah, por que você está frisando em números naturais? Porque se eu for trabalhar com números complexos, falar que R vezes I é igual a I vezes R, nem sempre isso vai acontecer. Mas não interfere para a gente. O que a gente está trabalhando é com números naturais. Então, partindo desse pressuposto, se eu quero saber o R, escondo o R. Reparem que quem eu estou procurando vai estar sempre de azul no triângulo. Se eu quero saber o R, V sobre I. Se eu quero saber o V, R vezes I ou I vezes R. Se eu quero saber o I, V dividido por R. Ok? Onde R é a resistência elétrica do condutor, V, né, é a diferença de potencial, DDP, ou mais precisamente falando, tensão, e o I é a corrente elétrica. Antes de passar para a segunda lei de Ohm, alguma pergunta com relação a essa primeira lei? Não? Beleza. Então, partindo desse pressuposto que é sabido por nós, existem 2 tipos de resistores. Um é o resistor denominado resistor ôhmico e o outro é o resistor não ôhmico. Reparando aqui, ó, pelo gráfico, lembra que eu falei para vocês que o V, aqui é o gráfico resistência é igual a V sobre I, eu tinha colocado que a tensão ela pode ser representada como V, como U ou como E. Então, aqui está U. Mas U representa a tensão da mesma forma. Então, pelo gráfico aqui, esse resistor é ôhmico, esse resistor é não ôhmico. Graficamente falando, quando que um resistor é ôhmico? O resistor é dito ôhmico quando ele é uma reta e passa pela origem. Então, aqui, ó, esse primeiro é ôhmico, ele é uma reta e está passando pela origem. Quando que o resistor, graficamente falando, é considerado um resistor não ôhmico? Quando ele não for uma reta que passa pela origem. Ah, professor, mas e se o resistor for uma reta, mas não passar pela origem, ele é ôhmico? Não. Por exemplo, se essa reta aqui fosse deslocada aqui, ó, ele começasse aqui em cima, não é ôhmico. Ou se ela começasse aqui no I, também não é ôhmico. Para ser ôhmico, tem que ser uma reta e tem que passar pela origem. Em outras palavras, numericamente falando, quando que o resistor é considerado ôhmico e quando que o resistor é considerado não ôhmico. Numericamente falando, um resistor é ôhmico quando a sua resistência é constante. E um resistor é não ôhmico quando a sua resistência varia. Por exemplo, nesse gráfico aqui, para mostrar numericamente falando, nós sabemos que para calcular R, esconde o Rzinho de azul e fica V sobre I. Se eu quero saber o R, eu vou fazer todas as continhas V sobre I, ou U sobre I. Supõe-se que aqui o V seja 10 e o meu I aqui seja 2. Então, nesse ponto aqui, a resistência vai ser 5. Aqui no ponto 2, o V é 20 e o I é 4. Então, vai dar que o meu R é 5. No ponto 3, o V é 30 e o I, ele é quanto? Ele é 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, em todo e qualquer ponto no gráfico, a resistência permaneceu com o mesmo valor. Nesse segundo caso, não. Ó. Se a tensão aqui é 10, a corrente aqui é 2, na hora que eu divido 10 por 2 dá 5. Mas quando eu cheguei em 20 aqui, ó, a minha resistência, ela deu 3. 20 dividido por 3 não é mais 5. Então, esse daqui é considerado um resistor não ôhmico.
Graficamente falando, ele não é uma reta que passa pela origem, e numericamente falando, a resistência não permaneceu 5 em todos os pontos. Ok? Dúvida com relação à primeira lei de Ohm e com relação a quando que o resistor é ôhmico e quando que o resistor é não ôhmico? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Podemos? Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto, a gente dá sequência. Segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm é o que eles costumam dizer como sendo a formulazinha da rola. Ou da rola, tá, gente? Mas é rola porque, primeiro, essa letrinha aqui é uma letrinha grega que parece um P, que é denominado Rho. Isso aqui significa Rho. Onde, né, onde o L é o comprimento e o A é a área de secção transversal do material. Então, conforme eu tinha mencionado anteriormente, a corrente, ela depende da tensão. A tensão depende... Constante? Oi? Essa letrinha é constante? Exatamente. Essa letrinha é uma constante. Tá? Qual que é o nome dessa letrinha constante? O nome dessa letrinha constante é resistividade elétrica. Gravem esse nome. Resistividade elétrica, só que aproveitando o gancho do Albert aí, tá, gente? Tem que tomar um certo cuidado no seguinte quesito. É uma constante, mas é uma constante que varia. Ué, como assim, gente? Uma constante que varia? Isso está meio que contraditório. Não, é uma constante que varia de material para material. O nome dessa constante ρ aqui é resistividade do material. Se eu retornar aqui de novo, ó, na primeira lei, o que eu falei? Que corrente depende de tensão, tensão depende de corrente, mas a resistência não depende de nenhum dos dois. Por quê? A resistência ela vai depender da temperatura e vai depender do material ao qual é constituído. Aí a gente entra. Por exemplo, qual fio condutor, né? A gente tem vários tipos de fio condutor. Qual fio condutor é melhor? De cobre ou de alumínio? Cobre? Cobre. Muito melhor, muito, né? Anos-luz melhor do que o alumínio. Mas e se eu perguntar um pouquinho avançado, qual que é melhor? O cobre ou o ouro? Ouro. O ouro, muito melhor, não é? Só que, lembra que vocês falaram aí que a resistividade é uma constante, mas ela varia de material para material. Ou seja, a resistividade do alumínio é diferente da do cobre, que é diferente da do ouro. Uai, mas se tipo a velocidade da luz, só que tem diferença em negócio, né? Na água, não no entendi. sólido. Não, eu não entendi. Tipo a velocidade da luz em líquido, no sólido. Sim. Só que com um porém, né? A velocidade da luz ela é equicomparável. Mas é como se fosse a mesma ideia. Por exemplo, você consegue... Você tem ela constante, por exemplo, no vácuo a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, na água ela muda, no vidro, isso aí. É como se fosse isso, a analogia que a gente pode fazer. Mas aí eu pergunto, se o alumínio é inferior ao cobre e o cobre é inferior ao ouro, por que a gente utiliza o condutor de cobre ao invés de utilizar o de ouro? Pelo óbvio, né? Se a gente parar a condutividade, né, a resistividade de cobre é melhor do que a de alumínio, mas perde para de ouro. Mas em contrapartida, comparado ao ouro, o fio de cobre é muito mais barato. Então a gente vê, né, direto o pessoal roubando fio de cobre. Imagina se o fio fosse de ouro. Então, essa resistividade aqui, ó, ela depende do material. Cada material condutor, ela tem o seu determinado ρ, a sua resistividade. Essas outras letrinhas aqui já são sabidas por nós. O R está representando resistência, o L comprimento e o A a área de secção transversal. Ué, professor, então tem duas formas de resistência? Tem. Uma que está relacionada à corrente e tensão e a outra que está relacionada ao material. Eu consigo calcular a resistência através de corrente e tensão, mas eu também consigo calcular a resistência através do condutor, dependendo de qual condutor eu vou estar trabalhando. Então, resistência é igual a ρ, que multiplica L sobre A. Por que a formulazinha da rola? Resistência é igual a ρ lá.
Então, ó, faz tipo um rolo. Por isso que a gente faz para memorizar, tá? Daí, a gente passa pelo seguinte critério. Aí vocês podem até reparar no desenho aí. A primeira lei de Ohm vai falar que a resistência é diretamente proporcional à tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial imposta ao condutor, mas é inversamente proporcional à corrente. Aqui, né, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, mas ela é inversamente proporcional à área. Então, o que vai falar, em outras palavras, essa segunda lei de Ohm? Vai falar o seguinte, que como é que eu posso... eu estou falando agora de maneira genuína, tá? Quanto mais fino e mais comprido for o condutor, maior é a sua resistência. Então, ó, o que eu acabei de falar? Que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, mas é inversamente proporcional à área. Primeira situação, eu falei que quanto mais fino e mais comprido. Então, ó, o R é maior quando o L é maior e o R é maior quando o A é menor. Mais fino, condutor menorzinho. Mais largo, é como se o condutor fosse maior. Se o A aumenta o tamanho, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo o comprimento, eu diminuo a resistência. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, vamos pensar o seguinte. Se o R é diretamente proporcional ao L, por que ele é inversamente proporcional ao A? Aí a gente vai pegar o seguinte. Qual é a definição de resistência elétrica? É a dificuldade imposta à passagem de elétrons. Então, se eu tenho um condutor dessa bitola aqui, e eu tenho 200 elétrons passando. Se eu continuar colocando 200 elétrons para passar, só que eu diminuir a bitola para essa área aqui, os elétrons vão encontrar mais dificuldade ou mais facilidade? Eu tenho um condutor dessa grossura, 200 elétrons passando. Eu quero que os mesmos 200 elétrons passem por essa grossura aqui, por essa área. Dificuldade? Mais dificuldade. Então, lembra que eu falei? Quanto mais fino, maior resistência. Quanto mais comprido, maior resistência. Por que que quando eu diminuo a área, eu dificulto mais? Outra analogia que a gente pode fazer para o nosso cotidiano. Quando antes de liberar os caminhões, né, antes de colocar o pedágio lá na BR-040, a maioria dos caminhões passavam por lá. Quando colocou o pedágio, porque eles cobram por eixo, os caminhões passaram a passar por aqui, né, pela MG 424. É notório por nós que essa nossa MG aqui começou a dar muito mais acidente do que antigamente. Por quê? Eu coloquei uma resistência muito grande. Eu não aumentei o tamanho da rua. A MG 424 continuou sendo pista única, mas eu aumentei o fluxo de veículos, que no caso seria a quantidade de elétrons. Se eu aumentei a quantidade de elétrons, congestionamento aumenta e acidentes também aumentam. É como, por exemplo, se eu pegasse o chuveiro elétrico, de acordo com a norma NBR 5410, né, em 220 volts, a área de secção transversal daquele condutor é de 6 milímetros quadrados, mas em 127 volts é 10. Então, eu vou fazer uma construção, né, elétrica numa residência e vou fazer 2 orçamentos. Um orçamento, né, do Senai, algo do tipo assim, e o outro lá da chulambes.com. E aí o camarada do Senai vai fazer o orçamento, vai fazer o dimensionamento correto e vai falar, ó, R$4.000 para fazer com material por minha conta. O chulambes.com pede 2. O que vai acontecer, né? A gente com medo, né, de ser feliz, vai pagar o chulambes. Com o passar do tempo, 6 meses depois, fecha um curto e a fiação da casa queima toda. Por que aconteceu? Não fez dimensionamento. Por exemplo, no chuveiro, ao invés de colocar 10 milímetros quadrados, colocou 4. Na tomada, ao invés de colocar 2,5, colocou 1,5. Então, o que aconteceu? Dificultou demais. Os elétrons precisam de dificuldade para movimentar, mas não em excesso. Então, eles precisavam de 2,5 para passar. Se você coloca 1,5, eles vão continuar passando, mas vai chegar um momento que vai começar a dar congestionamento e um vai bater no outro. É como se fosse acidente, fecha curto. Consequentemente,
queima o sistema todo. Ok? Então, segunda lei de Ohm, quanto mais fino e mais comprido for o material, maior a sua resistência. E a resistividade, essa resistividade, né, conforme eu tinha falado para vocês, é uma constante, mas essa resistividade, essa constante, ela vai variar de acordo com o material. Então, aqui eu tenho um fio condutor, né, inicialmente de resistência R, ele vai ter resistência R em todas as situações, só que aqui ele tem a área A, né, fio de mesmo material, então a resistividade é a mesma, que não vai interferir. Resistência R tem o mesmo comprimento. Mas se eu pego um fio e aumento 2 vezes a resistência, 2 vezes o comprimento, por exemplo, e mantendo a mesma área, consequentemente, eu vou ter, né, uma resistência 2 vezes maior. Mas de contrapartida, se eu aumentar a minha área em 2 vezes, eu vou reduzir a minha resistência pela metade, mantendo o mesmo comprimento. Nesse caso aqui, para eu conseguir manter a minha resistência constante, se eu aumentar em 2 vezes a minha área, consequentemente eu vou ter que aumentar em 2 vezes o meu comprimento.